Olá, aqui é o tio Urso. Hoje eu vou te contar uma história um pouco diferente. Não sobre um lugar, nem sobre um caminho, mas sobre algo que, às vezes, acompanha a gente, mesmo quando ninguém mais vê. Então, encontre uma posição confortável, ajuste o travesseiro, puxe o cobertor e permita que o corpo desacelere. Respire fundo e solte o ar devagar, sem pressa. Mais uma vez. Respire e solte. Agora, apenas escute. Em uma pequena clareira cercada por árvores que se moviam suavemente com o vento da noite, havia uma casa simples, nada muito elaborado, nada que chamasse atenção, mas suficiente. Ali viviam 3 irmãos, cada um à sua maneira. O primeiro era direto, decidia rápido, agia sem pensar 2 vezes. O segundo parecia não se preocupar muito. Sempre encontrava um jeito mais fácil de lidar com as coisas. E de alguma forma, isso funcionava para ele. E então, havia Bill. Bill não era como os outros 2. Ele observava mais, pensava mais. E às vezes, isso fazia com que tudo parecesse um pouco mais difícil. Enquanto seus irmãos seguiam com facilidade, Bill permanecia parado por alguns instantes a mais. Não por falta de vontade, mas por excesso de perguntas. E se não der certo? E se eu estiver fazendo errado? E se? A pergunta quase sempre vinha antes do passo. E muitas vezes, o passo nem chegava a acontecer. A casa permanecia silenciosa naquela noite. Cada um em seu espaço, cada um com seus próprios pensamentos. Bill estava sentado próximo à janela, os olhos voltados para fora, mas não exatamente focados em algo. Era como se estivesse olhando e ao mesmo tempo pensando. O vento passava entre as árvores, suave, constante. Mas, para Bill, havia algo mais. Uma sensação, difícil de explicar. Como se, mesmo em silêncio, houvesse algo observando. Ele piscou devagar, tentando afastar a ideia. Deve ser só coisa da minha cabeça, murmurou, quase sem som. Mas a sensação não foi embora completamente. Ela apenas ficou mais distante, como se tivesse dado um passo para trás, sem desaparecer. Bill ajustou a posição no assento, tentando relaxar, mas seus olhos voltaram para a escuridão lá fora. E por um instante, ele teve a impressão de ver algo. Entre as árvores, parado, imóvel, sem forma clara, sem movimento. Apenas presente. Bill desviou o olhar rapidamente, como se isso fosse suficiente para fazer aquilo desaparecer. Seu coração acelerou um pouco. Não, não tem nada lá, disse, agora um pouco mais firme, mas não convencido. O silêncio voltou, e aos poucos, o som do vento retomou o espaço. A casa permanecia tranquila. Seus irmãos não pareciam perceber nada. Nenhum sinal de preocupação. Nenhum sinal de dúvida. E aquilo, de certa forma, tornava tudo ainda mais estranho. Bill apoiou os braços nas pernas, respirou fundo e soltou o ar devagar. Por quê? Só eu sinto isso? A pergunta ficou no ar, sem resposta, como tantas outras, e ainda assim, algo dentro dele parecia esperar. Não uma explicação, mas alguma mudança. Lá fora, as árvores continuavam se movendo lentamente. E a noite seguia, tranquila, como se nada estivesse errado. O tempo passava devagar naquela casa, não porque algo estivesse errado, mas porque, para Bill, tudo parecia levar um pouco mais de tempo. Seus irmãos já estavam acostumados com isso. O primeiro raramente hesitava.
Se precisava fazer algo, simplesmente fazia. Errava, às vezes, mas seguia. O segundo encontrava caminhos mais simples. Nem sempre os melhores, mas suficientes. Ele não se preocupava muito com o depois. E, curiosamente, isso também funcionava. Bill observava os dois, com atenção, com comparação e quase sempre com a sensação de que estava um passo atrás. "Como vocês conseguem?" perguntou certa vez, sem olhar diretamente para nenhum dos dois. O primeiro deu de ombros, fazendo. O segundo soltou um pequeno riso, não pensando tanto. A resposta ficou ali, simples, direta. Mas para Bill, não era suficiente, porque pensar não era algo que ele simplesmente podia parar de fazer. Era como respirar. Acontecia, mesmo quando ele não queria. Naquela noite, a casa permanecia tranquila. O primeiro já havia se recolhido. O segundo ainda se movia pela casa, mas sem pressa. Bill continuava próximo à janela. O mesmo lugar, o mesmo olhar, mas dessa vez com mais peso. "Talvez eu esteja só complicando", disse baixo. Mas a frase não trouxe alívio, porque logo veio outra. "E se não for isso?" O vento passou novamente entre as árvores, e por um instante o silêncio pareceu mais profundo. Bill tentou ignorar, mas seus olhos voltaram para fora, sem intenção, quase automaticamente. E lá, entre as sombras, a sensação voltou, mais clara, mais próxima. Não havia movimento, não havia som, mas havia presença, como se algo estivesse ali, não esperando, não observando, mas simplesmente existindo. Bill prendeu a respiração por um instante. Seu corpo ficou imóvel. "Eu não vou olhar de novo", sussurrou, mas já estava olhando. E dessa vez, a sensação não recuou. Ela permaneceu, silenciosa, constante, como um pensamento que não se completa, mas também não desaparece. Bill desviou o olhar mais devagar agora, como se evitar movimentos bruscos pudesse evitar algo maior. Seu coração ainda batia mais rápido, mas ele não correu, não chamou ninguém, apenas ficou ali, sentado, sentindo. "Não faz sentido", murmurou. Mas no fundo, não era exatamente o sentido que incomodava. Era a dúvida. Aquela dúvida constante que parecia crescer sempre que ele tentava ignorar. Ele passou a mão pelo braço, como se isso ajudasse a acalmar. Respirou fundo e soltou o ar devagar. "Tá tudo bem", disse, quase como um lembrete. Mas a sensação ainda estava lá, mais distante agora, mas não ausente. E talvez o mais estranho não fosse isso, mas o fato de que ela parecia familiar. A noite continuava silenciosa. Nada parecia ter mudado. E ainda assim, para Bill, algo estava diferente. Ele não sabia dizer exatamente o quê, mas sabia que não era mais só impressão. A sensação ainda estava lá, mais próxima agora, como se tivesse deixado de estar entre as árvores e estivesse, de alguma forma, um pouco mais perto dele. Bill permaneceu sentado, sem olhar diretamente, mas sem conseguir ignorar completamente. Seus dedos se entrelaçaram com leve tensão. "Não tem nada ali", disse mais uma vez. Mas dessa vez, a frase não parecia suficiente. O silêncio respondeu primeiro, como sempre. Mas logo depois, veio algo diferente. Uma voz, calma, baixa, sem pressa. "Tem certeza?" Bill não se moveu. Seu corpo ficou completamente imóvel. Não por decisão, mas por falta dela. Ele piscou devagar, como se isso pudesse reorganizar o que estava acontecendo. "Eu." A palavra não saiu completa,
porque ele não sabia exatamente o que responder. A voz não parecia ameaçadora. Não havia urgência. Não havia força. Apenas presença. Você parece em dúvida, continuou a voz no mesmo tom tranquilo. Bill engoliu seco. Seus olhos se moveram lentamente até a janela. E, dessa vez, ele não desviou. Entre as sombras, a forma parecia mais definida. Ainda distante, ainda imóvel, mas ali. Eu não sei, respondeu quase sem perceber que estava respondendo. O vento soprou suavemente, como se nada tivesse mudado. Você nunca sabe, disse a voz, sem julgamento, sem peso, apenas constatação. Bill respirou fundo, mas o ar não pareceu preencher completamente. Eu só não quero errar. A resposta saiu mais fácil dessa vez, mais honesta, mais próxima do que ele realmente pensava. Houve uma pausa, curta, silenciosa. E se errar? A pergunta veio simples, mas ficou. Bill não respondeu imediatamente, porque dessa vez ele não tinha uma resposta pronta. Ele olhou para as próprias mãos. Eu não sei o que acontece depois. A voz permaneceu, sem se aproximar, sem se afastar. Então você prefere não tentar? Bill fechou os olhos por um instante, respirou e soltou o ar devagar. Eu prefiro ter certeza. O silêncio voltou. Mas agora não era o mesmo de antes, porque havia algo ali. Uma conversa, uma presença. Algo que não ia embora quando ele desviava o olhar. E ainda assim, não fazia nada além de permanecer. E se a certeza não vier? A pergunta foi suave, quase como o vento. Mas, dessa vez, Bill não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque, pela primeira vez, ele começou a perceber que talvez não houvesse uma resposta clara. Ele abriu os olhos novamente e olhou para fora. A forma ainda estava lá, imóvel, silenciosa, constante e, de alguma forma, menos distante. Bill não recuou, mas também não se aproximou. Ele apenas ficou ali, sentado, entre o que sentia e o que não conseguia explicar. E aos poucos, a noite seguiu, como se nada tivesse pressa. A casa permanecia a mesma, silenciosa, organizada, nada fora do lugar. E ainda assim, para Bill, algo já não encaixava mais. Ele continuava sentado no mesmo lugar. Mas agora, não parecia apenas um hábito. Parecia hesitação. Seus irmãos seguiam como sempre. Um decidia, o outro simplificava. E os dois continuavam, sem parar, sem questionar tanto. Bill observava, não com inveja, mas com uma dúvida constante. Como? A pergunta veio de novo, mas dessa vez não ficou no ar, porque ele já sabia a resposta. Eles não esperavam certeza. Eles apenas seguiam. Bill abaixou o olhar, as mãos ainda juntas, levemente tensas. Eu não consigo fazer isso, murmurou. Mas ao dizer aquilo, algo dentro dele pareceu discordar. Não com força, mas com presença. Como uma ideia que não se impõe, mas insiste. O vento passou novamente pela janela. E, com ele, aquela sensação voltou. Mais próxima, mais clara. Bill não olhou imediatamente, mas sabia. Ela estava lá. Você ainda está aqui, disse, baixo, quase como uma confirmação. Eu nunca fui embora. A resposta veio no mesmo tom de antes. Calma, sem pressa. Bill respirou fundo, dessa vez, mais devagar. Eu não sei o que fazer. A frase saiu diferente, menos defensiva, mais honesta. Houve uma pausa. E o que acontece se você não fizer nada? Bill ficou em silêncio. A pergunta parecia simples.
Mas não era leve, porque ele sabia. Ele já estava vivendo a resposta. Nada mudava. Os dias passavam, as dúvidas continuavam. E aquela sensação não desaparecia. Ele levantou o olhar, não para a janela, mas para dentro da casa. Tudo estava igual. E talvez fosse exatamente isso. Eu acho que... Ele parou, respirou. Acho que eu não aguento mais ficar aqui. O silêncio respondeu. Mas, dessa vez, não era vazio. Era espaço. E se lá fora for pior? A voz voltou, com a mesma calma, sem pressão, mas presente. Bill fechou os olhos por um instante. A pergunta era familiar. Sempre foi. Pode ser, disse quase em um sussurro. E então, pela primeira vez, ele completou. Mas aqui também não está fácil. O vento soprou novamente, mais suave agora, como se acompanhasse o momento. Bill abriu os olhos e, dessa vez, não houve dúvida imediata. Ainda havia medo, mas ele não ocupava tudo. Ele se levantou, devagar, sem pressa, sem decisão brusca, apenas movimento. Seus olhos passaram pela casa mais uma vez. Nada tinha mudado, mas ele já não era exatamente o mesmo. Eu só vou dar uma volta, disse, mais para si do que para qualquer outro. Nenhum dos irmãos respondeu. Talvez não tenham ouvido. Ou talvez não fosse necessário. Bill caminhou até a porta. A mão hesitou por um instante, como sempre, mas não voltou. Ele abriu. O ar da noite entrou. Frio, calmo, desconhecido e ainda assim possível. Bill deu o primeiro passo para fora, ainda com medo, mas dessa vez em movimento, e isso já era diferente. A noite parecia diferente fora da casa, não mais silenciosa da mesma forma, mas mais aberta. O ar era mais frio e o som do vento entre as árvores já não vinha de longe. Agora envolvia tudo. Bill caminhava devagar, sem destino claro, apenas seguindo o caminho que se formava à sua frente. O chão era firme, coberto por folhas secas que produziam um som leve a cada passo. Crocante, constante. Ele olhava ao redor com atenção, não por curiosidade, mas por hábito, como se estivesse sempre tentando antecipar algo. Tá tudo bem, disse em voz baixa. Mais uma tentativa de se acalmar, mas seus olhos continuavam atentos. As árvores eram altas, se estendiam para cima de forma quase silenciosa, e entre elas, a escuridão parecia mais profunda, não ameaçadora, mas desconhecida. Bill continuou caminhando, um passo de cada vez, sem pressa, sem decisão clara de até onde iria. E, por um momento, parecia que tudo estava apenas tranquilo. Até que você saiu. A voz surgiu novamente, calma, como se já estivesse ali há algum tempo. Bill parou, não abruptamente, mas devagar, como se o corpo precisasse confirmar o que tinha ouvido. Ele não olhou imediatamente. Eu saí, respondeu, quase em um sussurro. O vento passou entre as árvores e, com ele, a presença voltou. Agora mais próxima, não apenas distante entre sombras, mas acompanhando. Por quê? A pergunta veio simples, sem julgamento, mas inevitável. Bill pensou por um instante. Seus olhos se moveram pelo caminho, pelas árvores, pelo chão. Porque ficar lá estava difícil. A resposta saiu mais firme do que antes. Não por certeza, mas por sinceridade. Houve uma pausa, curta. E aqui, não está. Bill respirou fundo. O ar frio entrou devagar. Também está, admitiu, sem resistência, sem tentar negar.
Seus olhos finalmente se voltaram levemente para o lado. Não diretamente, mas o suficiente. E lá, entre as árvores, a forma estava mais clara, ainda parada, ainda silenciosa, mas mais próxima do que antes. Bill não correu. Seu corpo ficou tenso por um instante, mas ele permaneceu. Então, por que continuar? A pergunta veio novamente, no mesmo tom, sempre no mesmo tom. Bill ficou em silêncio, mais uma vez, mas agora não parecia travado, parecia pensando. Seus olhos voltaram para frente, para o caminho, ainda escuro, ainda desconhecido. Por quê? Ele começou devagar. Por quê? Parar também não estava ajudando. O vento soprou. Dessa vez, mais suave, como se acompanhasse a resposta. A presença permaneceu, sem avançar, sem recuar. Você ainda não sabe o que vai acontecer, disse a voz. Bill assentiu levemente. Não sei. Uma pausa. E então? Mas acho que posso descobrir. O silêncio que veio depois não era pesado. Era diferente, mais amplo. Como se o espaço ao redor tivesse crescido um pouco. Bill voltou a caminhar. Devagar. Sem pressa, mas sem parar. O som das folhas voltou a acompanhar seus passos. Constante, simples. E mesmo com a presença ainda ali, mesmo com a dúvida, havia algo novo, pequeno, quase imperceptível, mas presente, movimento. E aos poucos, isso começou a ser suficiente. O caminho continuava, sem mudanças bruscas, sem sinais claros de para onde levava. Apenas seguia. E Bill seguia com ele. Seus passos ainda eram lentos, mas constantes. O som das folhas secas já não chamava tanta atenção, como se o corpo tivesse começado a se acostumar. Mas a mente, não. Você ainda está pensando. A voz surgiu novamente, mais próxima agora. Não apenas ao redor, mas quase ao lado. Bill não parou dessa vez, mas seus ombros tensionaram levemente. Eu sempre estou, respondeu, em voz baixa, sem olhar. Ah, isso te ajuda? A pergunta veio como antes, simples, mas difícil de ignorar. Bill demorou um pouco mais dessa vez. Seus olhos permaneceram à frente, no caminho. Às vezes, disse, e então, depois de uma pausa. Mas, na maior parte do tempo, não. O vento soprou entre as árvores, levando folhas leves pelo chão. A presença continuava ali, acompanhando, sem tocar, sem interferir. Então por que continuar? Bill soltou o ar devagar, mais longo dessa vez. Por quê? Eu não sei como parar. A resposta saiu quase automática. Mas, ao ouvir suas próprias palavras, algo pareceu mudar. Ele diminuiu o passo. Não parou, mas desacelerou. Ou talvez... Ele corrigiu mais baixo. Eu não sei como parar de pensar. O silêncio respondeu. Mas não ficou vazio por muito tempo. E você precisa parar. Bill franziu levemente a testa. A pergunta não era comum. Não era o tipo de coisa que ele costumava considerar. Eu acho que sim, disse, incerto. Porque isso me atrasa. Houve uma pausa, mais longa agora, como se até o ambiente estivesse escutando. Ou talvez te faça perceber mais. Bill não respondeu, mas dessa vez não foi por falta de resposta. Foi por excesso. Seus pensamentos vieram rápidos, mas não organizados. Ele levou a mão até a cabeça, não por dor, mas por peso. Eu só queria que fosse mais simples, murmurou. A voz não respondeu imediatamente e, por alguns instantes, apenas o som do vento e dos passos permaneceu.
constantes, repetitivos, quase hipnóticos. Bill continuou caminhando, mas agora seu olhar já não estava tão focado no caminho. Parecia mais interno, como se estivesse tentando organizar algo que nunca parava. E se não for simples? A voz voltou, mais suave, menos presente, mas ainda ali. Bill não respondeu de imediato. Seus passos ficaram um pouco mais pesados, não por esforço físico, mas por cansaço. Então, eu não sei se consigo. A frase saiu baixa, quase falhando no final. O vento soprou novamente, mas, dessa vez, Bill não percebeu. Seus olhos piscaram mais devagar. Seu corpo ainda se movia, mas com menos firmeza. Você não precisa saber agora, disse a voz, e pela primeira vez não parecia uma pergunta. Parecia apenas algo dito. Bill não respondeu, mas também não discordou. Ele continuou, mais devagar, mais cansado, mais silencioso. E, aos poucos, o caminho à frente parecia menos importante do que o esforço de continuar. O caminho começou a mudar, não de forma brusca, mas sutil. As árvores já não estavam tão próximas. O vento parecia mais leve. E, pela primeira vez em algum tempo, o silêncio não parecia tão cheio. Bill continuava andando, devagar. Mas algo havia mudado. Seus passos ainda eram pesados, mas já não pareciam tão difíceis de dar. Foi então que ele viu, entre as árvores, uma pequena construção, simples, feita de madeira, com uma luz suave escapando por uma das janelas. Bill diminuiu o passo, não por medo, mas por atenção. A cabana não parecia deslocada, nem inesperada, apenas presente, como se sempre tivesse estado ali, esperando. Ele parou por um instante, observando. O vento passou levemente, mas, dessa vez, não trouxe aquela sensação. O lobo não estava ali, ou pelo menos, não da mesma forma. Bill respirou fundo, e pela primeira vez desde que saiu, o ar pareceu entrar com mais facilidade. Eu acho que... Ele olhou para a cabana. Acho que posso parar um pouco. Não houve resposta. E, curiosamente, isso não incomodou. Bill se aproximou. Os passos agora mais suaves, mais calmos. Ele chegou até a porta e, por um breve instante, hesitou, como sempre. Mas diferente das outras vezes, a hesitação não o parou. Ele apenas abriu. O interior era simples, a luz era quente, suave, nada forte, nada que chamasse atenção, mas suficiente. O ambiente parecia estável, como se o tempo ali passasse de outra forma. Bill entrou devagar, seus olhos se ajustando à luz, e ao fundo havia alguém, sentado, quieto, um pequeno animal, de postura tranquila, sem surpresa, sem pressa. Como se já soubesse que ele chegaria. Bill não disse nada de imediato. Apenas ficou, respirando, sentindo. O silêncio ali dentro não era pesado. Era confortável. Depois de alguns instantes, o outro animal falou. Você veio de longe. A voz era baixa, calma. Bill piscou devagar. Eu acho que sim. A resposta veio sem muita certeza, mas sem tensão. Parece cansado. Bill assentiu levemente. Eu estou. Uma pausa. Mas não é só o corpo. O outro animal apenas concordou com um leve movimento, como se entendesse, sem precisar perguntar mais. Você pode descansar um pouco, disse ele. Simples, sem explicar, sem oferecer mais do que aquilo. Bill olhou ao redor. A cabana era simples, mas havia espaço, havia silêncio, havia pausa. Ele se sentou, devagar, sem pressa, e pela primeira vez em muito tempo,
Não havia pergunta imediata vindo em seguida. A mente ainda estava lá, mas mais distante. O corpo relaxou levemente. A respiração desacelerou. E o tempo pareceu acompanhar. O outro animal permaneceu em silêncio, sem observar demais, sem interagir além do necessário. Apenas presente. E ali, naquele pequeno espaço, Bill percebeu algo diferente. O medo não tinha desaparecido, mas também não estava ocupando tudo. Havia espaço. E naquele momento, isso já parecia suficiente. O tempo passou devagar dentro da cabana, sem marcação, sem pressa, apenas passando. Bill permanecia sentado, respirando mais leve, pensando menos, ou talvez pensando de um jeito diferente. O silêncio ali não incomodava, não exigia nada, apenas existia. E por um instante, parecia que ele poderia ficar ali por muito tempo. Talvez tempo suficiente. Mas algo dentro dele sabia. Aquele não era o fim do caminho. Era apenas uma pausa. Bill abriu os olhos com mais atenção. O ambiente ainda era o mesmo. Calmo. A luz ainda suave. O outro animal permanecia ali, sem se mover muito, como se não esperasse nada em troca. Bill respirou fundo. Dessa vez, com mais firmeza. Eu acho que... Ele parou, mas não por dúvida, apenas organizando. Acho que eu preciso continuar. O outro animal assentiu levemente, sem surpresa, sem insistir para que ele ficasse. Alguns lugares são só passagem, disse com a mesma tranquilidade de antes. Bill ouviu, sem questionar, sem tentar entender demais. Dessa vez, ele apenas aceitou. Ele se levantou devagar. O corpo ainda carregava o cansaço, mas não da mesma forma. Havia algo mais leve agora. Não ausência de peso, mas espaço entre ele. Bill caminhou até a porta. A mão parou por um instante, mas não por medo. Era diferente, como se estivesse apenas reconhecendo de momento. Ele abriu. O ar da noite voltou, frio, silencioso, mas agora menos distante. Bill deu um passo para fora, e depois outro. A cabana ficou para trás, sem despedida, sem necessidade. O caminho à frente ainda estava escuro, ainda desconhecido, mas possível. Ele começou a caminhar novamente, devagar. O som das folhas voltou sob seus pés. Constante, simples, e por alguns instantes apenas isso existiu, até que você descansou. A voz voltou, mais suave, mais próxima, mas agora menos dominante. Bill não parou. Descansei, respondeu, sem hesitar tanto. Houve uma pausa, curta. E isso resolveu? A pergunta veio como antes, mas já não carregava o mesmo peso. Bill pensou por um instante. Seus olhos permaneceram no caminho. Não, disse, simples, e então completou. Mas ajudou. O vento passou entre as árvores, leve, quase acompanhando a resposta. A presença ainda estava ali, mas diferente. Não maior, não menor, apenas menos central. Você ainda não sabe o que vai acontecer. Bill assentiu levemente. Eu sei. Uma pausa. E tudo bem. O silêncio que veio depois não foi interrompido imediatamente. E, dessa vez, isso não incomodou. Bill continuou caminhando, um passo de cada vez, ainda com dúvida, ainda com medo, mas sem tentar afastar aquilo. Apenas seguindo junto. O caminho parecia um pouco mais aberto agora. Ou talvez fosse apenas a forma como ele estava olhando. Seus passos ficaram mais firmes, não rápidos, mas decididos. E, pela primeira vez, a presença ao redor não parecia algo a ser evitado.
nem ignorado. Apenas parte do caminho. E isso mudava tudo, mesmo que quase não parecesse. O caminho começou a perder forma. Não porque tivesse mudado de repente, mas porque Bill já não prestava tanta atenção nele. Seus passos ainda seguiam, mas mais lentos, mais pesados, como se o corpo estivesse começando a sentir algo que vinha de dentro. O som das folhas já não era tão claro. O vento ainda passava, mas distante, como se tudo estivesse um pouco mais longe do que antes. E então, o som da água, suave, constante. Bill levantou o olhar. À frente, entre as árvores, um lago. A superfície refletia a luz suave da noite, quase imóvel, quase silenciosa. Ele se aproximou, devagar, sem pensar muito, como se fosse apenas o próximo passo natural. Seus pés tocaram a terra úmida próxima à água, e ali ele parou, respirou fundo. Mas o ar não veio tão leve quanto antes. Seus ombros caíram um pouco. O corpo começava a ceder. Você chegou até aqui. A voz surgiu novamente, mais próxima do que nunca. Quase ao lado. Bill não respondeu. Seus olhos estavam fixos no lago, na própria imagem refletida, levemente distorcida pela água. E agora? A pergunta veio. Simples, como sempre, mas dessa vez não parecia apenas uma pergunta. Parecia um ponto final. Bill tentou responder, mas as palavras não vieram. Ele respirou, tentou de novo. Mas não conseguiu continuar. Seu olhar permaneceu na água, como se estivesse procurando algo, ou tentando não perder algo que ainda não entendia. E se tudo der errado? A voz continuou, mais baixa agora, mais próxima. Outra vez, Bill fechou os olhos por um instante. Seu corpo balançou levemente, não por escolha, mas por falta de equilíbrio. Ele tentou, mas não havia resposta. Não porque não existia, mas porque, naquele momento, ele não conseguia alcançá-la. O silêncio se expandiu. O som da água permaneceu, constante, suave. E então, sem decisão, sem resistência, o corpo de Bill simplesmente cedeu. Seus joelhos tocaram o chão primeiro. Depois, o resto. A grama fria o recebeu. O mundo não girou. Não houve impacto. Apenas pausa. Seu corpo permaneceu ali, imóvel, mas não tenso, como se tivesse soltado algo que segurava há muito tempo. O som da água ainda estava presente, constante, ritmado, mas aos poucos algo mudou. O ritmo permaneceu, mas o som não era mais o mesmo. Não era mais água, era diferente, mais metálico, mais contínuo, mais regular. E então, quando Bill abriu os olhos novamente, o lago já não estava mais ali. No lugar, um vidro. E além dele, a escuridão. O trem seguia, sempre no mesmo ritmo. Constante, como se já estivesse em movimento havia muito tempo. Bill permaneceu imóvel por alguns instantes, ainda tentando entender o que havia mudado. Ou talvez, tentando perceber se realmente precisava entender. Seu corpo já não estava sobre a grama. O frio úmido da margem do lago tinha desaparecido. Agora havia o tecido macio do assento, a luz suave do vagão, o som contínuo dos trilhos e a janela, sempre a janela. Do lado de fora, a escuridão da noite continuava presente, mas já não parecia tão fechada quanto antes. Havia profundidade, havia distância, havia espaço. Bill piscou devagar, uma vez, depois outra, como se seus olhos estivessem se acostumando não apenas ao vagão, mas à própria mudança. Ele levou uma das mãos ao peito. Sua respiração ainda estava ali, leve,
irregular por um momento, mas logo começou a encontrar um ritmo mais calmo. O trem continuava, sempre no mesmo compasso, sempre igual. Bill olhou ao redor. O vagão estava silencioso. Passageiros sentados aqui e ali, quietos. Nenhum deles parecia inquieto. Nenhum deles parecia perdido. Aquilo, de certa forma, o tranquilizou. E também o deixou curioso. Porque, por mais estranho que tudo aquilo fosse, nada parecia errado. Ele olhou novamente para a janela. A escuridão lá fora deslizava suavemente, como se a própria noite estivesse acompanhando o trem sem pressa. Bill não tentou descobrir quando havia entrado, nem como chegar ali. Diferente de outros momentos de sua vida, a pergunta até surgiu por um instante, mas não permaneceu. Era como se o corpo já estivesse cansado demais para sustentar mais uma dúvida. Ou talvez, como se, naquele vagão, as perguntas naturalmente perdessem um pouco do peso. Ele soltou o ar devagar, e então ouviu passos. Calmos, regulares, um som leve sobre o chão do corredor. Bill ergueu o olhar. O lobo caminhava pelo vagão, sem pressa, sem imponência, sem ameaça. Apenas caminhava. O uniforme escuro fazia dele uma figura fácil de reconhecer dentro daquele espaço silencioso. Bill sentiu o corpo se preparar por reflexo. Os ombros endureceram levemente. As mãos se fecharam um pouco, mas, dessa vez, não foi o mesmo medo de antes. Era mais fraco, mais cansado. Como se a presença do lobo ainda despertasse algo nele, mas já não dominasse tudo. O lobo se aproximou sem mudar o ritmo. Parou próximo ao assento de Bill e falou com a mesma voz baixa e tranquila, que parecia combinar perfeitamente com o som dos trilhos. Você está acordado? Bill demorou um instante para responder. Acho que sim. O lobo fez um pequeno aceno, quase imperceptível. Isso costuma acontecer devagar. Bill engoliu seco, mas não desviou o olhar. Já havia algo de diferente nisso. Antes, talvez ele tivesse olhado para o chão, ou para a janela, ou para qualquer outro lugar. Agora, mesmo com o incômodo ainda presente, ele permanecia. Começou Bill, hesitando menos do que esperava. Eu estava perto de um lago. Estava. A resposta veio simples, sem estranheza, sem explicação. Como se as duas coisas pudessem coexistir. O lago e o trem. Bill franziu levemente a testa. Não por medo, mas por tentativa de encaixar as coisas. E agora eu estou aqui. Está. O lobo continuou calmo. Bill respirou fundo. Por um instante, pensou em perguntar como. Em perguntar por quê. Mas as perguntas pareciam escorregar antes mesmo de se formar por completo. Ele apenas assentiu, como se, de algum modo, aquilo fosse suficiente. O trem continuava, constante, silencioso. E então, depois de alguns segundos, Bill perguntou: Você ainda é um lobo? O lobo olhou para ele, sem se ofender, sem se defender. Sou. Bill abaixou o olhar por um instante. Depois, voltou a encará-lo. E eu ainda sinto medo. Sente. Mais uma resposta simples. Mais uma verdade sem exagero. Bill ficou em silêncio por alguns instantes. O som dos trilhos preencheu o espaço entre os dois. Regular, quase como uma respiração longa. Eu achei que... Bill começou mais baixo agora. Achei que precisava parar de sentir isso. O lobo inclinou levemente a cabeça. E conseguiu? Bill soltou um pequeno ar pelo nariz. Não exatamente um riso, mas um reconhecimento cansado. Não. Houve uma pausa, e dessa vez ela não pareceu pesada, apenas honesta.
Então talvez não seja isso, disse o lobo. Bill permaneceu quieto, olhando para ele, esperando. Não porque exigisse uma resposta, mas porque queria ver o que viria. O lobo então falou: talvez você só precise continuar. A frase ficou ali, sem força demais, sem tom de ensinamento, apenas como algo colocado no vagão, entre o som dos trilhos e a luz suave da noite. Bill olhou para a janela. A escuridão continuava, mas já não parecia a mesma. Havia algo menos fechado nela, menos ameaçador, como se a noite tivesse deixado de ser um espaço onde tudo poderia dar errado, para se tornar apenas a noite, ampla, silenciosa, desconhecida, mas não necessariamente contra ele. E se der errado? Perguntou Bill, ainda olhando para fora. O lobo demorou um pouco para responder. Então, você descobre outra forma. Bill ouviu aquilo em silêncio, sem tentar reagir rápido, sem tentar concordar logo, apenas deixando a frase se acomodar. Porque pela primeira vez, aquela possibilidade não soava como um desastre completo. Dar errado, recomeçar, tentar de outro jeito. Ainda havia desconforto nisso, mas já não era o mesmo tipo de desconforto. Não parecia mais um fim, parecia apenas parte do caminho, parte da história, parte de qualquer coisa que realmente se vive. O lobo então deu um pequeno passo para trás, como se já não precisasse ocupar tanto espaço naquela conversa. Eu achei que você faria alguma coisa, disse Bill, antes que ele se afastasse de vez. O lobo parou. Fazer o quê? Bill hesitou. E dessa vez não era uma hesitação de medo. Era de honestidade. Ele não sabia ao certo. Talvez esperasse uma ameaça. Talvez um ataque. Talvez uma confirmação de tudo o que sempre imaginou. Mas ali, no vagão silencioso, diante daquela figura calma, nada disso se sustentava. Não sei, respondeu por fim. O lobo fez um leve aceno. Eu sou apenas um maquinista de trem. Bill ficou olhando para ele por mais alguns segundos. E então, de forma muito simples, quase imperceptível, algo se soltou dentro dele. Não todo o medo, não toda a atenção, mas a ideia de que precisava lutar contra aquilo a cada instante. Como se finalmente compreendesse que o medo podia continuar ali, sem ocupar o lugar inteiro. Como se não fosse necessário expulsá-lo para seguir. O lobo se afastou com passos tranquilos, desaparecendo pelo corredor entre um vagão e outro. Bill voltou a olhar para a janela. O trem continuava, sempre constante. E agora, aos poucos, algo começava a mudar do lado de fora. Primeiro, uma luz, distante, pequena, quase imperceptível. Depois outra, e mais uma. Bill piscou lentamente, ajustando o olhar. As luzes não estavam ali antes. Ou talvez estivessem. Mas agora podiam ser vistas. Ele se inclinou só um pouco, sem pressa. Do lado de fora, a escuridão dava espaço a pequenos pontos quentes, espalhados pela distância como estrelas mais baixas, mais próximas da Terra. Havia uma quietude familiar naquilo, não como uma lembrança exata, mas como uma sensação. Como se aquele lugar, ainda não totalmente visível, já carregasse uma espécie de acolhimento. O trem seguia, e as luzes cresciam aos poucos, sem correria, sem grande revelação, apenas aparecendo como coisas que não precisam chamar atenção para serem importantes. Bill observou em silêncio. O medo ainda estava ali, mas agora já não dizia tanta coisa, já não preenchia cada espaço vazio. Já não interrompia cada pensamento. Ainda existia, mas não mandava mais em tudo.
E isso, por si só, já parecia uma mudança enorme. A vila começou a tomar forma lentamente. Primeiro os contornos mais baixos, depois alguns telhados, depois caminhos, depois janelas iluminadas. Tudo muito suave, tudo muito quieto. Nada ali parecia exigir coragem. Nada parecia testar ninguém. Era apenas um lugar, presente, acolhedor, disponível. Bill observava com atenção, sem a pressa de quem quer chegar logo, mas com a calma de quem começa a perceber que pode. Em algum ponto do vagão, uma porta se abriu e se fechou suavemente. O som foi baixo, quase absorvido pelos trilhos. Bill então notou um movimento alguns assentos à frente. Uma figura conhecida apenas de relance. Uma raposa, pelo alaranjado. Postura tranquila, mas com algo de atento no modo como olhava a janela. Bill a reconheceu não por lembrança clara, mas por uma sensação estranha de continuidade, como se já tivesse visto aquela figura antes. Talvez através da porta entreaberta de outro vagão. Talvez entre um pensamento e outro. Talvez em um instante que quase não aconteceu. A raposa não o viu. Ou pelo menos não demonstrou ter visto. Bill observou por um momento. E sua primeira vontade foi a de sempre. Ficar quieto. Não chamar. Não tentar. Não correr o risco de dizer algo errado. A antiga hesitação veio rápido. Natural. Quase automática. Mas, dessa vez, ela não ocupou tudo. Ele respirou fundo. Olhou novamente para a janela. As luzes da vila estavam mais próximas agora. E então, em um pequeno gesto quase imperceptível, algo caiu do bolso da raposa. Um objeto pequeno, metálico, discreto. Bill viu o brilho breve antes mesmo de entender o que era. Ele esperou um segundo. Talvez a raposa percebesse, mas ela não percebeu. Bill olhou para o objeto no chão, depois para a raposa, depois para o objeto novamente. Seu corpo inteiro parecia conhecer aquele momento. A dúvida antes da ação. O velho impulso de deixar passar. De achar que talvez não fosse sua parte. De evitar. Mas alguma coisa estava diferente. Ele se inclinou devagar. Pegou o objeto com cuidado. Era um relógio, pequeno, parado, silencioso, quebrado. Bill o segurou por um instante. O metal ainda estava frio. E por algum motivo, aquilo pareceu importante. Não como explicação, mas como sinal. O trem começou a desacelerar. Muito suavemente, quase sem ser percebido. Mas o suficiente para mudar um pouco o som dos trilhos. Bill ergueu o olhar para a raposa de novo. Ela continuava olhando para a janela. Bill sentiu o medo voltar só um pouco. Não como antes. Não como uma onda que o arrasta. Mas como uma presença discreta, lembrando que ainda estava ali. E pela primeira vez, isso não o impediu. Apenas o acompanhou. As portas do trem começaram a se abrir. A vila já estava ali fora, próxima, silenciosa, com suas luzes quentes acesas na noite. Bill se levantou devagar, o relógio ainda na mão. A raposa também se moveu, como quem se prepara para descer. Por um segundo, Bill pensou em esperar mais, em deixar para depois. Em entregar o objeto no chão da plataforma, talvez. Mas o depois parecia muito parecido com a antiga casa. Muito parecido com a antiga paralisia. E ele já conhecia bem demais o peso de adiar tudo. Então, respirou fundo e falou. Ei! A voz saiu baixa, mas saiu. A raposa parou. Virou-se levemente. Bill hesitou só por um instante. Depois levantou a mão com o relógio. Você deixou isso cair. A raposa olhou para o objeto. Depois para Bill. O silêncio entre os dois não foi desconfortável. Foi novo, cuidadoso, cheio de começo.
A raposa se aproximou um pouco, com calma, como se também não tivesse pressa de transformar aquele instante em qualquer coisa além do que já era. Obrigado, disse ela. A voz era tranquila. Bill assentiu levemente. Seu coração ainda batia um pouco mais rápido, mas não como antes. Agora havia nervosismo. Sim, havia incerteza, sim. Mas também havia movimento, havia escolha, havia ação. E isso fazia toda a diferença. Bill entregou o relógio. A raposa o recebeu com cuidado. Olhou para ele por um instante a mais, como se quisesse dizer outra coisa, mas ainda não soubesse exatamente o quê. E talvez não precisasse, porque naquele momento o gesto já bastava. Foi então que o som chegou. Suave, distante, claro, o sino. Bill ergueu o olhar. Ao longe, acima das casas e das luzes da vila, a torre se erguia com o relógio visível na noite, mais uma vez. O som atravessou o ar frio sem pressa, como se não marcasse apenas uma hora, mas um instante inteiro. Uma chegada, um começo, uma continuação. Bill ouviu, e por um segundo, tudo pareceu se alinhar. O trem atrás deles, a vila à frente, a raposa ao lado, o relógio agora de volta às mãos certas. O medo ainda ali, mas já não na frente de tudo. O sino soou outra vez. E Bill percebeu que não tinha recuado. Não tinha ficado em silêncio. Não tinha deixado o momento passar. Tinha falado, mesmo com medo. Tinha agido, mesmo sem certeza. E talvez fosse isso, não o desaparecimento do medo, nenhuma vitória contra ele, mas a possibilidade simples de continuar, mesmo quando ele ainda existe. A raposa olhou para a vila, depois para Bill. Havia uma pergunta leve em seu olhar, ou talvez apenas curiosidade. Bill respirou fundo. O ar frio da noite entrou com calma. E dessa vez, ele não tentou parecer diferente do que era. Não tentou esconder a hesitação leve em sua postura, nem a timidez em sua voz. Eu sou Bill, disse, baixo. Simples. A raposa fez um leve aceno e respondeu. Thomas. Os dois permaneceram ali por um momento, lado a lado, sem precisar dizer mais. À frente deles, a vila seguia quieta, acolhedora, como se não exigisse nada além de presença. Como se fosse possível simplesmente chegar e ficar. Ao longe, o sino ecoou mais uma vez. Suave, constante. E enquanto a noite permanecia calma sobre a vila, Bill percebeu que sua história não tinha ficado mais fácil de repente. Não tinha se tornado simples. Não tinha apagado suas dúvidas. Mas tinha continuado. E isso já era muito. Porque seguir em frente, às vezes, não tem a ver com ausência de medo. Tem a ver com espaço. Espaço para ele existir. Sem decidir tudo. Espaço para errar. Para tentar de outro jeito. Para olhar uma estrada desconhecida e ainda assim dar o próximo passo. Espaço para entender aos poucos que tudo o que se vive, o que dá certo, o que dá errado, o que assusta, o que surpreende, faz parte. Parte do caminho, parte do aprendizado, parte da aventura, parte daquilo que um dia será lembrado como a própria história. E ali, naquela noite, com a vila à frente e o som distante do sino marcando a hora, Bill não parecia alguém que havia vencido o medo. Parecia alguém que havia feito algo mais difícil. Aprendido a continuar com ele. Boa noite e bons sonhos.